Olá, meus anjos. A aula de hoje é sobre fábulas, que é um dos gêneros com o qual nós vamos trabalhar neste segundo trimestre. Quando nós pensamos em fábula, é importante a gente contextualizar historicamente, né? Estudos sinalizam que as fábulas surgiram no Oriente e muitos anos depois, o Esopo, lá no século VI a.C., narrava suas histórias com um viés moralizante, ok? E aí depois o Fedro, lá no século I depois de Cristo, transcreveu essas fábulas de Esopo. E muitos séculos depois veio o francês La Fontaine, lá no século XVII. Ele também retomou algumas fábulas do Esopo. Então, esses três fabulistas são os principais, né? São os mais conhecidos, na verdade, que é o Esopo, o Fedro e o La Fontaine. Então, quando nós pensamos... tem uma característica que é importante ressaltar. O La Fontaine, ele produzia suas fábulas em forma de poema, tá? Porque são narrativas, né? As fábulas são narrativas ficcionais, só que o La Fontaine as escrevia em forma de poema. E é legal que vocês já têm um embasamento teórico sobre poemas que estudamos trimestre passado, né? E é importante a gente pensar na caracterização desse gênero, né? Os principais são a origem, assim como nos contos maravilhosos, está na oralidade, né? Esses contos foram passados de geração a geração. Aliás, essas fábulas foram passadas de geração a geração até chegar até nós, né? Um outro aspecto é que a linguagem é formal, o tempo é passado, ok? E, como eu disse, tem um viés moralizante. Só que essa moral, ela nem sempre vem separada do texto, né? Algumas fábulas, sim. Tem a fábula, embaixo moral, 2 pontos, aí vem a moral. Mas nem sempre é assim. Às vezes, pela leitura da narrativa, é que nós vamos subentender, né? Saber qual é a moral. Então, esse ensinamento é também uma característica desse gênero. E as personagens são geralmente animais com características humanas. Nem sempre animais, mas geralmente sim, ok? E uma outra característica interessante também é que os títulos são compostos por 2 elementos, né? Por exemplo, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, aí já não é animal, né? Tem um animal e o segundo elemento não é. A cigarra e a formiga, né? Então nós temos essa característica, os títulos já sinalizam que o texto que vamos ler é uma fábula, ok? E geralmente ligados aí, esses 2 elementos ligados pela conjunção e, tá? Então pensem nisso, o título já é um sinal de que a narrativa será uma fábula. Mas sempre? Sempre não, né? A gente não vai encaixar os gêneros estudados em caixinhas. Tem que ser com estas características e ponto final. Não, cada gênero tem as suas reticências, né? Há variações, nós sabemos disso, né? E um outro aspecto também importante é o tipo de narrador. Como nós sabemos que é uma narrativa ficcional, né? O narrador é um narrador observador.
ok? Que é aquele narrador em terceira pessoa. E uma outra característica também super interessante que vocês vão observar ao lerem mais fábulas, né? É que cada animal tem uma simbologia. Por exemplo, o leão, ele representa a força. A raposa representa a esperteza, a astúcia. A cigarra representa as artes, a formiga, o trabalho. E por aí vai. Então, essa simbologia também é importante a gente observar quando for ler as fábulas, né? E hoje nós temos muitas contrafábulas, que são textos atualizados das fábulas tradicionais. Tem um livro que se chama Fábulas Fabulosas, do Milor Fernandes, que eu sugiro que vocês pesquisem. É muito interessante, muito bom mesmo, porque ele traz de uma maneira divertida as fábulas tradicionais. Ele faz paródias, né? E paródia remete a um outro conceito, que é intertextualidade. Vocês vão observar muito a presença da intertextualidade. O que é intertextualidade? É a produção de um texto a partir de outro. Quando nós lemos um texto, uma contrafábula, por exemplo, quando nós conhecemos a fábula original, fica fácil compreender. Então, a intertextualidade, ela é muito importante, mas o leitor, ele precisa ter o quê? O conhecimento prévio, ok? Para entender esse intertexto, porque senão não vai fazer sentido, né? Por exemplo, tem uma contrafábula do Milor, que se chama A Raposa e as Uvas, em que a raposa diz que não gosta de uva, né? Como assim, raposa gostar de uva? Não gosto. Ou seja, para você compreender, né, essa fala da raposa, né, de que não gosta de uva, que isso é coisa lá do Esopo, lá do La Fontaine, você precisa conhecer essas fábulas tradicionais, né? Então, o intertexto, se nós formos relembrar os contos maravilhosos, quando vocês interpretaram aquele conto maravilhoso moderno, Os Três Porquinhos, se vocês não tivessem o conhecimento do conto maravilhoso tradicional, aquele texto moderno, né, faria menos sentido, né? Porque na intertextualidade é fundamental, como eu disse, o conhecimento prévio. É isso por hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição, ok? Beijo super carinhoso para vocês e até semana que vem.